Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E neste vídeo vai uma pergunta aí para você. Do ponto de vista do seu entendimento da fisiologia do sistema cardiovascular, o que é o mecanismo de Frank-Starling? Você lembra desse importante mecanismo de regulação intrínseco, né, da força de contração do coração, do ventrículo? Vamos discutir esse mecanismo de Frank-Starling. Pessoal, vamos lá então. Quando nós falamos lá então do mecanismo de Frank-Starling, o que é inicialmente o mecanismo de Frank-Starling? Eu já deixei um gráfico pronto aqui, mas primeiro, o mecanismo de Frank-Starling é um mecanismo intrínseco, que é o mecanismo do próprio coração, que permite, né, regular a sua força de contração durante a sístole ventricular. Então, o mecanismo de Frank-Starling, ou lei de Frank-Starling, é um mecanismo, né, um mecanismo, né, intrínseco de regulação da força de contração do miocárdio. Obviamente, isso durante a sístole ventricular. Nós temos possibilidade de regulação extrínseca, e isso é determinado pela noradrenalina, pela adrenalina, e um mecanismo de regulação intrínseca próprio do coração, da sua força de contração, é determinado aqui, então, pelo mecanismo de Frank-Starling, ou lei de Frank-Starling, talvez vejam isso aí também nos livros. Vamos lá então, o que significa esse mecanismo de Frank-Starling, então, para regular, para modular a força de contração do miocárdio durante a sístole ventricular. O que ele nos mostra nesse gráfico aqui? Eu tenho aqui a relação, olha, entre o volume diastólico final, lembrando que é o volume diastólico final. Tem vídeo aqui falando sobre cada uma das variáveis da função cardíaca, dê uma olhada depois. Mas volume diastólico final é o volume de sangue contido no ventrículo esquerdo imediatamente antes da sístole ventricular. Portanto, o volume contido ao final da diástole. O volume diastólico final representa para nós o quê? O enchimento ventricular. Maravilha? Então está aqui a relação, portanto, entre o enchimento e o volume de ejeção. O que é o volume de ejeção? Também denominado de volume sistólico. Volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada sístole ventricular. Portanto, por isso que é também denominado de volume sistólico. O que significa o volume de ejeção? O quanto eu ejeto de sangue. Portanto, ele é o esvaziamento. Portanto, o mecanismo de Frank-Starling mostra para a gente a relação entre enchimento ventricular e esvaziamento ventricular. Obviamente, quanto maior for o volume de ejeção, significa que o ventrículo contraiu para expulsar um determinado volume de sangue. Se eu quero expulsar, né, ejetar um volume maior, eu, ventrículo, devo contrair com mais força. Portanto, esse mecanismo, a lei de Frank-Starling, mostra para a gente exatamente a relação entre enchimento ventricular e esvaziamento. Força de contração. Portanto, qual o efeito que o enchimento ventricular tem sobre a regulação da força de contração do miocárdio nos ventrículos durante a sístole ventricular? É isso, e olha só que bacana. Que relação é essa, Cássio? Esse gráfico mostra o seguinte: dentro de níveis, né, ou de limites fisiológicos, ó, quanto mais eu aumento o volume diastólico final, ou seja, quanto mais eu aumento o enchimento ventricular, maior é o volume de ejeção. Portanto, quanto maior for o enchimento ventricular, maior será o esvaziamento. Portanto, quanto maior o volume diastólico final, maior será o volume de ejeção dentro de níveis fisiológicos. Já falo o lado de lá aqui, o não fisiológico. Então significa dizer o seguinte: quanto maior for o enchimento, que é o volume diastólico final, se o esvaziamento é maior, significa dizer que quanto maior o enchimento ventricular, maior a força de contração do ventrículo durante a sístole. Toda vez que o ventrículo esquerdo encher mais, ele irá contrair com maior força e, consequentemente, irá ejetar mais sangue, irá esvaziar mais. Pronto, resolveu o problema.
E isso é o que determina aí, né, para o volume diastólico final, que ele seja para nós, né, considerado a pré-carga cardíaca. A carga, né, que o coração tem que vencer antes da sístole ventricular. Quanto maior a pré-carga, maior a força de contração. Tudo bem? Por isso que ele é pré-carga. Pós-carga é a pressão arterial. Veja os vídeos nossos que tem aí falando, né? O vídeo nosso sobre pré-carga e pós-carga cardíaca. Então, olha, quanto maior o enchimento, quanto maior a pré-carga, maior a força de contração, maior o esvaziamento de sangue. Maravilha. Por que isso acontece, Cássio? Na medida em que você enche mais o ventrículo, o que vai acontecendo? Você está enchendo no período diastólico. Você enche mais, você está enchendo mais, então ele vai distendendo mais. E aí as fibras como um todo, né, do miocárdio vão alongando mais na medida em que ele enche mais. Quanto mais enche, mais distende o ventrículo e as fibras, né, distendem mais do miocárdio, alongam mais e na medida em que vão alongando, distendendo, vão aumentando o nível de tensão. Quanto mais enche, mais você alonga durante a diástole, mais tensão elástica gera. Quando entra para a contração concêntrica, quando entra para a sístole, entra com um adicional, entra com um upgrade aí de tensão. E, portanto, durante a sístole gera mais tensão, porque entra com um acúmulo de tensão dessa distensão, desse alongamento maior por ter enchido mais. É isso que explica também porque corações maiores ejetam mais sangue. Essa é a regra básica do mecanismo intrínseco de regulação da força. Quanto mais enche, mais ejeta, dentro de limites fisiológicos. Para fechar o nosso papo aqui, ô Cássio, o que significa isso aqui, né, com esse pontilhado? Aqui eu estou aumentando o volume diastólico final, mas olha lá, o volume de ejeção está diminuindo. Por quê? Porque você ultrapassa os limites ou os níveis fisiológicos de distensão da parede ventricular. Então, fora disso, um excesso de enchimento, e aí representado por uma dilatação excessiva do coração e do ventrículo, vai determinar uma perda de força e, consequentemente, o volume de ejeção é menor. Isso aqui, o exemplo típico dessa condição, do lado direito aqui do gráfico, é a doença de Chagas. A dilatação excessiva patológica do coração determina, né, que por esse excesso de dilatação, os filamentos de actina e miosina vão perdendo contato entre si. Você vai tendo menos possibilidade, durante a sístole, de interação das pontes cruzadas da miosina com o filamento de actina. Veja a nossa aula aí de contração muscular, veja a nossa aula, o nosso vídeo aqui sobre tensão do músculo e produção de força, que é aqui que você determina a tensão para cada ponte que acopla, ela gera uma tensão, e na medida que você tem menos ponte acoplando, você terá menos tensão e menos força. A dilatação excessiva faz com que aumente muito o tamanho de cada um dos sarcômeros e, consequentemente, compromete a interação actina-miosina e faz com que haja diminuição de tensão. Por isso, essa porção aqui do gráfico é patológica. A dilatação, o aumento, né, o maior enchimento dentro dos níveis fisiológicos determina o aumento da força sempre que nós temos aumento do enchimento ventricular. A intenção disso é o quê? Já que encheu mais é porque retornou mais sangue. Quando enche mais o ventrículo é porque eu tive um maior retorno venoso. Se veio mais sangue e encheu mais, obviamente eu preciso, o coração, colocar mais sangue adiante para circular. Então tem esse mecanismo intrínseco de regulação da força. Sempre que enche mais, entre aspas, o coração entende, o ventrículo entende, que é para colocar um volume maior de sangue adiante para circular e, portanto, contrai com mais força. Maravilha, espero que tenha ficado claro isso, então, o que é esse mecanismo, o que ele representa, né, efetivamente. E aí, gostando aqui do nosso vídeo, espero que tenham gostado e entendido isso. Deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida, recomende o nosso vídeo para os conhecidos de vocês, faça inscrição aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito.
Convido também para fazer parte aqui do nosso clube de membros e espero, né, revê-los nos demais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado.